Atenção, esse vídeo vai ter spoilers. Veja por sua própria conta em risco. Água. Terra. Fogo. Ar. Eu sempre tive vontade de trazer vídeos nesse estilo Imo Review do canal Imorrível ou os resumos das temporadas de Yu-Gi-Oh! Do canal Qualquer Coisa. E recentemente eu reassisti Avatar, a Lenda de Aang e percebi que ele é bem melhor do que eu lembrava. O desenho segue aquele padrão episódico que em muitos casos me incomoda, mas ele consegue progredir a história principal ao mesmo tempo que traz essas pequenas historinhas que iniciam e são terminadas no mesmo episódio. Eu poderia fazer um único vídeo sobre o desenho inteiro, porém isso ia me fazer ignorar a maioria dessas pequenas histórias que fazem Avatar ser tão bom. Então eu decidi fazer um vídeo sobre cada uma das 3 temporadas, isso claro, se esse tiver um bom feedback. Começando com O Livro da Água. Se você nunca viu o desenho Avatar e mesmo assim achar familiar o que vai ser mostrado nesse review, provavelmente é porque essa primeira temporada foi adaptada em filme pelo diretor M. Night Shyamalan e bem... Acho que agora eu posso começar falando sobre o conceito do desenho. No mundo de Avatar existem os dobradores ou dominadores. Eles naturalmente conseguem manipular um dos 4 elementos. E existe um título, o título de Avatar, que é dado para aquele que consegue dominar os 4 elementos. E o dever do Avatar é manter o mundo em paz. O que não deu muito certo, já que a Nação do Fogo está em guerra há 100 anos com as outras nações. E o Avatar está atualmente desaparecido. Tendo dito isso, podemos ir para o primeiro episódio. Nele vemos uma garotinha dobradora de água chamada Katara e seu irmão Sokka, também conhecido como o melhor personagem, indo pescar. Só que devido a um acidente de barco, eles acabam ficando presos numa plataforma de gelo no meio do mar. A Katara, no meio de uma discussão com o Sokka, acaba ficando irritada e inconscientemente acaba rachando um enorme iceberg e encontrando um garoto e um bisão voador congelado. Mas tudo isso se resolve quando ela quebra o gelo entre eles e... Finalmente. Somos rapidamente apresentados ao tio Iroh e o príncipe Zuko, que está na busca pelo Avatar para recuperar a sua honra. Por último, e não menos importante, também é apresentado o nosso protagonista, um menino dobrador de ar chamado Aang. Eu acho muito boa a forma que o desenho nos apresenta os personagens, já que em pouco menos de 9 minutos já nos são apresentados 5 personagens que vão nos acompanhar até o final do desenho. O Aang é um garoto brincalhão que faz as pessoas da tribo da Água do Sul adorarem ele. No meio das brincadeiras, Aang e Katara acabam ativando uma armadilha dentro de um navio abandonado da Nação do Fogo, o que acaba denotando a sua posição para o Zuko. Voltando para a tribo, Aang e Katara são repreendidos por chamarem a atenção da marinha da Nação do Fogo. Aang se isola para garantir que nada piore, mas BUM! Os vilões chegam na aldeia. Depois de uma luta até um pouco cômica entre o Sokka e o Zuko, o Aang volta e se entrega, para que ninguém mais seja atingido nesse combate. Katara e Sokka começam a bolar um plano de resgate, não que o Aang precise. Fogo vai, fogo vem, o Aang acaba caindo no mar, o que ativa o modo full pistola do menino, e faz com que ele dobre a água para derrotar os dobradores de fogo do barco. Mas isso deixa ele fraco e quase sem consciência. Então aí sim ele é resgatado pela Katara e pelo Sokka. O conflito deixa o barco do Zuko preso e descobrimos que o protagonista é o Avatar, que ficou por tanto tempo desaparecido. Agora o Aang quer visitar o Templo do Ar do Sul, onde ele foi criado, e saber como estão os dobradores de ar. Bem, paralelo a isso, somos apresentados ao comandante Zal da Marinha do Fogo. Guardem esse cara. Durante o voo até o Templo do Ar, vemos a Katara tentando alertar o Aang sobre o genocídio que a Nação do Fogo fez com os dobradores do ar, assim como eles mataram a mãe dela. Mas o Aang se recusa a aceitar e continua seguindo.
Chegando lá, o grupo percebe que o lugar está abandonado, mas o Aang consegue abrir uma sala onde existem estátuas de todos os avatares anteriores a ele, em especial o seu antecessor direto, o Avatar Roku. E nesse momento também é introduzido um conceito da reencarnação dos avatares, e que segue uma ordem, que é a ordem onde o avatar vai nascer. A ordem é ar, água, terra e fogo. O avatar nasce em uma dessas nações e depois que ele morre, nasce um outro avatar na nação seguinte. Do outro lado, vemos Zuko se irritando com o comandante Zhao e chamando ele para um Agni Kai, que é um duelo entre dominadores de fogo. O duelo acontece, com Zuko saindo vitorioso, mas se recusando a matar Zhao. Só isso? Seu pai criou um covarde. Já no caminho do Avatar não tem mais como esconder e nem ignorar. O Aang acaba descobrindo sobre o genocídio ao ver o esqueleto do seu antigo mestre entre vários dobradores de fogo. Ele entra naquele mesmo modo Avatar que ele demonstrou no barco, só que a Katara consegue acalmá-lo e o Lemuri Momo acaba entrando para a equipe. Agora o objetivo é seguir para o Polo Norte para encontrar um mestre da água para Katara e para o Aang. A partir do quarto episódio, as histórias começam a ficar bem mais episódicas, com a equipe Avatar fugindo do Zuko no Reino da Terra. Nesse episódio conhecemos Suki e as Guerreiras Kyoshi, que tem esse nome por causa da Avatar Kyoshi. E, bom, esse episódio se passa com o Sokka desdenhando das Guerreiras Kyoshi simplesmente por elas serem mulheres, mas acabar aprendendo a lição porque, bem, ele apanha bastante. Mas elas são aliadas, já que elas são contra a Nação do Fogo. E, bem, o Zuko chega e as Guerreiras Kyoshis acabam lutando contra o Zuko. Detalhe, o Zuko vence o Sokka novamente, só que sem saber que era ele. As Guerreiras Kyoshi atrasam o Zuko e seu grupo, enquanto a equipe Avatar consegue fugir. Chegando na cidade de Omashu, no Reino da Terra, o Aang conta sobre um amigo que ele tinha antes de ficar congelado. E ao decorrer desse episódio descobrimos que aquele garotinho que era amigo do Aang virou o rei da cidade. E ele tá bem velho, já que se passaram 100 anos. A equipe Avatar acaba encontrando um garoto dobrador de terra chamado Haru, que mantém sua habilidade em segredo para não ser preso como seu pai pela Nação do Fogo. Mas devido à interferência do grupo dos protagonistas, o Haru vai para a prisão. É o dobrador de terra. A Katara dá um jeito de entrar na prisão e salva os presos juntos do Aang e companhia, mas acaba perdendo seu colar. No interior do Reino da Terra, vemos uma vila sendo atacada por uma criatura espiritual chamada Rei Bai, que está furiosa devido à natureza ter sido destruída. O Aang acaba tendo que fazer uma incursão dentro do plano espiritual, e lá ele vê um cometa e descobre que durante o solstício de inverno ele poderá se comunicar com o avatar anterior a ele em um certo templo. Mesmo tendo dificuldades em romper a linha da Marinha do Fogo, o nosso grupo consegue chegar na ilha onde está localizado o templo. E lá dentro, mais problemas. Os Anciões do Fogo, que deveriam servir ao Avatar, agora estão contra o Aang e começam a persegui-los. Depois de uma boa corrida, descobre-se que um dos Anciões ainda é leal ao Avatar e ajuda o nosso protagonista. Para se entrar na sala do antigo Avatar Roku é preciso de 5 disparos de fogo, o que é impossível para os protagonistas. Mas com um truque de enganação a porta é aberta pelos próprios Anciões do Fogo. E o Aang entra na sala e o circo se arma do lado de fora. O conflito do lado de fora da sala se dá entre Zhao, Zuko e o resto da equipe Avatar. Aang tem uma conversa com Roku, onde é explicado que aquele cometa era na verdade o cometa de Sozin, que passa de 100 em 100 anos durante o verão, e aumenta razoavelmente o poder dos Dominadores de Fogo. Roku fala para Aang que o Senhor do Fogo precisa ser derrotado antes do cometa passar, senão o mundo vai sucumbir para a Nação do Fogo. O Aang incorpora o próprio Roku e sai do quarto derrotando os soldados da Nação do Fogo e destruindo o próprio templo.
Zuko continua na cola do Avatar e agora o comandante Zhao entrou na busca também. O Aang acaba gastando todo o dinheiro restante do grupo em um apito para visões voadores. Sem saber o que fazer, a equipe Avatar encontra um bando de comerciantes um pouco estranhos que acabam se revelando piratas. Estaria tudo bem se a Katara não tivesse roubado um pergaminho de dobra de água deles. No meio dos inimigos perseguindo o Avatar aparece quem? Isso mesmo, o Zuko, que inclusive se alia aos piratas e consegue capturar a Katara, tentando barganhar com ela e com os piratas pelo Aang, usando o colar e o pergaminho como oferta. As coisas não dão muito certo e estoura uma porradaria entre os piratas e a tripulação do Zuko. Claro, com a equipe Avatar no meio. Mas tudo acaba bem para os protagonistas que ainda roubam o barco dos piratas, que por sua vez roubam o barco do Zuko. Depois de uma perseguição de barcos e uma cachoeira, o grupo consegue fugir no Appa. Conhecemos um sujeito chamado Jato, que luta contra a Nação do Fogo, mas de um jeito bem extremista, ao ponto de querer exterminar uma cidade inteira, matando civis no meio. Só que a Katara e o Aang acabam não percebendo isso, e sobra pra quem? Exatamente, pro garoto Sokka se ligar e salvar a galera da cidade. O episódio 11 tem como tema uma briga entre duas tribos rivais, e ele fala um pouco sobre a isenção, se ela é sim algo ruim ou algo bom. O Aang acaba tendo que inventar uma mentira para acalmar os nervos dos dois líderes. Eu também vou. Já estou cheio disto aqui. Foi uma sorte você conhecer o Jin Wei, Wei Jin. Pode se chamar de sorte ou de mentira. O quê? Eu inventei aquilo tudo. O episódio A Tempestade é o meu favorito dessa primeira temporada. A historinha que eles inventam para justificar os flashbacks não é tão legal, mas eu gosto em si dos flashbacks do Zuko e do Aang, mostrando o que levou eles a ficarem assim. O Aang soube muito cedo do seu destino de Avatar, e além de saber que ia ser separado de seu mestre e melhor amigo. E a soma desses fatores fez ele se desesperar e fugir do seu templo com Appa. Nisso ele acabou sendo pego pelaquela tempestade que fez com que ele ficasse congelado por um século. Já o Zuko ele foi punido por não concordar em mandar um batalhão inteiro para a morte certa. Ele foi punido por ser ético, por ser humano. Ele acabou desrespeitando os seus superiores e então foi desafiado pelo próprio pai para o Agni Kai, onde ele ganhou a cicatriz. Detalhe para essa cena onde já é mostrado esse lado sádico da Azula sem nem mesmo ela ter sido apresentada pra gente. E claro, o tio Iroh mostrando sua técnica de redirecionar raios logo na primeira temporada. Após isso, o comandante Zhao recebe o cargo de almirante e contrata os arqueiros Yu e Yan para sua equipe de caça ao Avatar. Aang acaba sozinho devido a uma febre que aflige Katara e Sokka. Então vai de encontro a uma velhinha para encontrar um antídoto, mas é interceptado e preso pelos arqueiros de Zhao, até que... um cara misterioso acaba ajudando o Avatar a fugir e... era o Zuko? Tudo se resolve quando Aang consegue fugir ao lado do Zuko desmaiado e dá os sapos antídotos para Sokka e Katara. O episódio 14 se foca nas previsões de uma adivinha, que diz que a Katara vai se casar com um dobrador poderoso, deixando Aang feliz da vida. Mas diz ao Sokka que ele vai viver uma vida de angústia, que na maioria das vezes vai ser auto-infligida. Pesado. O episódio serve mais para mostrar o lado lógico e científico do Sokka. Você aí! Aposto que a tia Vu disse pra você usar sapatos vermelhos, eu disse não que é? vou estar usando sapatos vermelhos quando encontrar o meu verdadeiro amor. Aham. E quantas vezes usou esses sapatos desde que ela disse isso? Todo dia. Então é claro que vai acontecer! Zuko e Iroh contratam uma caçadora de recompensas chamada June para rastrear a equipe Avatar usando o colar da Katara como fonte de cheiro. Paralelo a isso, o grupo de protagonistas encontra Bato, um amigo de Hakoda, o pai de Sokka e Katara. Aang acaba omitindo um mapa que mostra a localização de Hakoda, mas acaba contando que fez isso, fazendo Sokka e Katara perderem a confiança nele e a equipe Avatar se separar.
Com a divisão do grupo, Zuko acaba indo na direção de Katara, mas não encontra Aang. Todos os personagens acabam convergindo para o mesmo lugar, onde Zuko e Aang lutam. O Appa, durante a luta, acaba sendo paralisado pela língua da toupeira da June. Sokka e Katara usam perfumes para confundir o bicho e ele acaba paralisando Zuko e June. Tio, não vi o senhor ser atingido com a língua. Grupo unido novamente, Bato segue sozinho para encontrar Hakoda. Aparentemente existem cidades da Nação do Fogo dentro do Reino da Terra, e a equipe Avatar está tentando entrar em uma delas para o Aang aprender um pouco sobre a dominação do fogo, assim como ele vem feito com a Katara, que o ensina a dominar a água. Durante a estadia na cidade, eles descobrem 2 desertores do exército da Nação do Fogo. Um deles inclusive foi um grande dobrador de fogo chamado Jong Jong. Isso leva Aang a pedir treinamento, mas lhe é recusado. O Avatar Roku fala espiritualmente com Jong Jong, pedindo para que ele ensine a Aang. E o treinamento começa enquanto Zhao se aproxima do acampamento. Dominar fogo exige muita concentração, mas Aang é imperativo e não consegue se manter disciplinado como Jong Jong quer. Durante um dos desafios ele acaba conseguindo manter uma chama, mas a empolgação fez ele se descontrolar. Aang deixa de querer dominar o fogo, enquanto Katara descobre saber fazer a subdobra da cura. Zhao encontra Jong Jong e descobrimos que eles são na verdade aprendiz e mestre. Mas Jong Jong desaparece, fazendo Zhao encontrar Aang e começar uma briga, que leva à destruição dos barcos de Zhao, facilitando a fuga da equipe Avatar para o Templo do Ar do Norte. Chegando lá nós encontramos... dobradores? Não, são apenas pessoas com planadores, eles não estão realmente dobrando o ar. Mas só do templo não estar abandonado já surpreende. Aang fica muito bravo com as modificações feitas no templo, ele preferia tudo como estava antes e também não gosta das pessoas comuns usando os planadores dos dobradores do ar. Apropriação cultural? Meh. Eles encontram um garoto paraplégico chamado Theo e seu pai, que é o responsável pelas alterações no templo e os novos planadores. O pai do Theo e o Sokka acabam se dando muito bem, já que ambos são criativos e até que... a equipe Avatar descobre que ele fornece equipamento para a Nação do Fogo, e que o dia para entrega é próximo. Aang impede ele de continuar fornecendo, e acontece uma batalha entre um batalhão da Nação do Fogo e os habitantes do templo. Nisso o mecânico e o Sokka conseguem usar sua mais nova invenção, o balão, que acaba caindo no lado inimigo no processo. Mas a batalha ganha. Finalmente o Polo Norte, onde reside a Tribo da Água do Norte, que recebe muito bem o Avatar e seus amigos, dando um banquete em sua homenagem. Já do lado do fogo, Zhao decide levar toda a tripulação do Zuko para sua invasão ao Polo Norte, e ainda mais, ele reconhece as espadas do Espírito Azul. Habilidade com os montantes, Príncipe Zuko. Não tenho. São antiguidades, só decorativos. No Polo Norte, Sokka acaba se interessando pela princesa Yue, da mais alta nobreza da tribo da Água do Norte. A Katara entra em conflito com a cultura dessa tribo, onde as mulheres apenas podem aprender a subdobra da cura, e não a dobra para o combate. Mas o mestre Paco é rígido e não permite uma menina em sua classe. Apenas Aang, que não leva muito a sério o treinamento. Zhao, ao perceber que Zuko era o Espírito Azul, contrata os piratas para uma missão de assassinato. Eles plantam explosivos no barco de Zuko e esperam o Airo sair para poder... Zuko! Katara e Paco têm um combate bem maneiro até. E o velho mestre descobre que a Katara é na verdade neta da mulher que ele era juramentado de casamento quando mais novo. Eles acabam se entendendo e Paco aceita a Katara em sua classe. Agora o almirante Zhao conseguiu reunir uma enorme frota e começa o cerco ao norte. Sokka descobre que Yue já é comprometida, e a batalha pelo norte começa. O Aang até consegue afundar alguns barcos da Marinha do Fogo, mas ainda existem muitos. Muitos. Você deve estar brincando. Sokka ajuda no plano de infiltração na marinha, mas por uma briga com o prometido Yue, ele acaba sendo retirado da operação e colocado como um guarda pessoal da princesa. Descobrimos que o Zuko sobreviveu, apesar de estar bem ferido.
Zal para de atacar quando anoitece, já que os dobradores da água tiram sua energia da lua. Yue revela o ponto onde tem mais energia espiritual do Polo Norte, onde vemos dois peixes representando Ying e Yang, a lua e o mar. Zuko invade a cidade nadando, Aang entra novamente em uma viagem espiritual, com o Zuko chegando no local logo depois. Katara consegue prender Zuko até o amanhecer, onde ele se solta e sequestra Aang. Zal invade o Polo Norte. Aang conversa com Roku no mundo espiritual para tentar saber o nome da lua e do mar. Roku alerta que só um espírito tão antigo quanto eles poderiam saber seus nomes. E esse espírito é Ko, o ladrão de faces. Enquanto isso, a Nação do Fogo já está lutando dentro dos portões da cidade. Zal menciona um plano de remover a lua, mas é interrompido quando a operação de infiltração começa, mas é rapidamente neutralizado. O plano de Zal é matar o peixe da lua e impedir que os dobradores de água tenham chance alguma de lutar. Aang encontra Ko, que revela os nomes da lua e do mar, respectivamente Tui e La. Paralelamente a isso, Katara e Sokka encontram Zuko e a luta não dura muito. Katara estava cercada de matéria-prima. Aang salva Zuko, de novo. Yue revela que nasceu com uma doença que não permitiria ela viver muito, mas o espírito da lua abençoou-a e por isso do cabelo branco. Lá no Poço dos Peixes, Zal assassina Tui, o espírito da lua, fazendo os dobradores de água ficarem inúteis. Iroh não concorda com essa atitude e vai contra Zal. Aang chega no poço e mais uma vez entra no estado Avatar, mas dessa vez é como se ele entrasse em sintonia com La, já que ele ganha um aspecto de peixe. Zal e Zuko lutam novamente. Yue devolve a vida que lhe foi dada por Tui, morrendo nas mãos de Sokka. A lua volta e os poderes dos dobradores de água também. Aang destrói a Marinha do Fogo no estado Avatar, e o espírito da água leva o Zal para o fundo do mar. O cerco terminou, com uma vitória da tribo da Água do Norte. Zuko, cansado, decide momentaneamente parar de caçar o Avatar. Fim. Eu realmente estou surpreso com a qualidade dessa produção. Mesmo ela sendo episódica, ela consegue seguir a história de uma maneira tão fantástica. As coisas não são de graça, sabe? Mesmo coisas de episódios que parecem inúteis são mostradas em outros momentos. As coisas não são jogadas. Além, claro, das filosofias que alguns episódios têm. Eu adorei fazer esse vídeo, espero que curtam também. Deu um certo trabalho pra fazer. Então, se o feedback for positivo, eu faço vídeos para as outras 2 temporadas de Avatar: A Lenda de Aang. E se os outros também tiverem um bom feedback, talvez eu até faça sobre a lenda de Korra. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Iroh é um traidor e o seu irmão Zuko é um fracasso. Eu tenho uma tarefa para você.